Boa tarde a todos presentes aqui, nos acompanha pelo site. Dorme não, viu? Essa hora é cruel para cada um de nós. Então vamos tentar a oportunidade, aproveitar um pouco o tempo que nós temos. Venho falar de modo especial para um serviço do movimento, que é a escola. Antes de mais nada, como é bom vê-las cada vez mais maduras. Eu acho que, e tenho certeza que esses serviços são fragmentos da personalidade, da função da mãe. Mesmo que talvez não tenhamos uma mãe dentro de casa que tenha ali uma deficiência, que seja, mas se tem um atributo que a mãe tem, é o fato de educar, que é próprio da escola. A escola é um lugar onde se transmite conhecimentos. E onde nós aprendemos desde primeiro é com a nossa mãe. Então, parabéns ao movimento, que tem trazido como uma grande pilar o conhecimento. Por favor, não esqueça da oração. Não esqueça da oração. O conteúdo é fundamental. Uma mãe, ela educa, eu costumo dizer que uma educação, ela não se passa só pela transmissão de um conhecimento, de um conteúdo, mas pelo exemplo. Eu lembro muito, no caso do meu pai, são imagens que marcam na cabeça. Eu era criança, morava em Valadares ainda, em Minas Gerais, e eu estava no banheiro, ele fazendo a barba, e aí de repente a gilete sangra o pescoço aqui, eu me espanto, né? Será que não machuca isto? E aí daqui a pouco ele falando, não, como funciona a barba, a pele do homem, tudo. E são imagens que marcam a imagem de uma criança que fica. Uma mãe é uma escola por natureza. Por natureza. O papel de transformar, de transmitir conhecimentos. E de modo especial surgiu como necessidade, que não era o escopo, né, do movimento. Na verdade, era só mães dentro da igreja rezando, de repente o Espírito foi soprando e foi crescendo, e ampliando, e assim a igreja. A igreja começou com 12 apóstolos, pensava-se daquela maneira, e de repente começa a se ampliar. E ali os dogmas, as regras vão surgindo cada vez mais, até mesmo os ministérios, diaconato e assim por diante, tantos outros serviços que vão surgindo a partir da necessidade. Amo escola. É uma presença das mães junto às mães que geralmente, escolas pequenas, né? Geralmente filhos pequenos. Quando fala uma escola, dá a ideia daquelas mães que vão levar os filhos para a escola e ficam um tempo lá esperando. Só que filhos da faculdade, mãe não leva. Onde encontrar as mães dos filhos da faculdade? Como chegar até elas? Será que o movimento nos grupos de fato, tem a mãe faculdade? Mãe, tem? E tem mãe que leva filho à faculdade? Misericórdia. Ah, mãe vai. Que bom que está chegando a esse ponto. A escola hoje e sempre foi um lugar de formação, de transmissão de conhecimento. Só que infelizmente tem sido um canal de manipulação em muitos lugares. Em toda época, a transmissão de conhecimento é sinal de poder. E eu posso transmitir da maneira que eu quero, de um viés próprio. Por exemplo, até mesmo na teologia, a igreja ela nos transmite o conhecimento teológico. Eu fui formado na teologia aqui em Vitória, há anos atrás. Quem transmitiu a teologia para mim tinha uma ideia. Eu posso dizer, com toda a minha liberdade e maturidade, dizer que foi transmitido para mim um conhecimento muito limitado de teologia. Foi passado para mim um viés teológico, que perpetuou durante muito tempo por aqui, e tenta resistir. Como é que eu descobri isso? Quando fui para Roma. Fui para Roma e percebi que o conhecimento teológico era muito maior do que aquilo que havia me transmitido. Olha o poder da transmissão de conhecimento. Eu, como um pregador, eu jamais, até em nome de Deus, eu afirmo, é isso.
Eu digo, olha, tem essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade de conhecimento, de transmissão. Só que hoje em dia, em muitos lugares, seja na igreja, seja na escola, na faculdade, estão se doutrinando a partir de viés, de pensamentos que nós podemos concordar ou não. É verdade que ninguém tem um olhar neutro. Todo mundo tem um olhar a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista. E ninguém hoje, mais do que nunca, consegue ser global, não adianta. Eu estava em São Paulo semana passada, celebrando uma paróquia, e alguém foi me dar carona depois para o aeroporto, e este começou com homeschooling, né, que é tirar as crianças da escola. Tem um grupo hoje no Brasil de pais e mães que estão com medo de colocar os filhos na escola pela doutrinação e estão fazendo uma formação particular, privada em casa. Este outro ao qual me conheci, eles encontraram uma escola e tem pessoas construindo escolas para poder tentar trazer o conhecimento mais puro e real, verdadeiro, que nos liberta nesse sentido. É complicado, eu não quero entrar nessa instância. Eu só quero dizer para vocês, mães, que a escola pela escola não é um lugar hoje de tranquilidade e serenidade. Em qualquer espécie que seja, em qualquer situação. Não queremos também aqui desconfiar das escolas, não. Temos pessoas maravilhosas que dão a sua vida na educação e na transmissão de conhecimento. Compete o que? O pai e a mãe, de forma ou de outra, tentar acompanhar a escola, estar junto, o que é muito difícil. Eu sei que vocês, mães, estão cada vez mais sobrecarregadas. O homem-escola não é um lugar de reivindicação de nada. O homem-escola é o lugar de poder sentar, rezar junto, conversar e, quem sabe, partilhar, inclusive, as questões próprias dali, as angústias daquelas mães, daquelas pessoas que estão ali naquele ambiente. E rezar pelos nossos filhos. É verdade que não temos condições de criar os filhos numa bolha. E eu não gosto da criação de bolha. Eu gosto de criação, preparar o ser humano para o mundo. E quando o meu filho, por acaso ou outro, tem contato com várias possibilidades, até coisas que às vezes eu não concorde com ela, mas ali eu estou ali em oração, rezando pelo este meu filho. Ele é fundamental a presença da mãe, da família na escola. Nós nunca, enquanto igreja, deixamos de falar sobre isso. E esse movimento vem trazer essa importância, reforçar esta importância de que nós devemos estar presente junto às escolas. Não podemos terceirizar a educação de nossos filhos à escola, nem muito menos terceirizar a educação da fé à catequese. Na minha paróquia é muito comum, às vezes, os pais trazem os filhos, deixam na catequese e saem para outros lados, como se a catequese, o espaço da catequese fosse, glória a Deus, 2 horas sem essa criança na minha vida. E aí eu vou fazer as minhas coisas. E não tem interação e quase participação nenhuma. E quando se faz um contato, um convite para que os pais possam estar presentes, poucos se fazem presentes. Por isso é necessário cada vez mais, assim como os pais aproximem da comunidade religiosa, aproxime também da escola. Para quê? Para participar, para conhecer e muito mais, para poder rezar juntos. É esse o objetivo principal de mulheres que se juntam. E vocês, mulheres, vocês têm poder demais, misericórdia. Se eu fosse Deus, tiraria um pouco de vocês a inveja. Vocês estão ficando poderosas cada vez mais. A inveja é pecado. Mas o poder de vocês está justamente no serviço. E é esse que, infelizmente, a mulher empoderada de hoje está buscando outro caminho de ser servida, né? De que as pessoas estejam aos seus pés. A mulher verdadeira é aquela que serve. A mulher mais poderosa é aquela que serve. Quando vocês entenderem o papel fundamental disso, o mundo se transforma. Infelizmente, a mulher hoje tem buscado ocupar o lugar do homem.
tem procurado o lugar de poder do homem. E isso tem esvaziado todo o sentido humano, inclusive da feminilidade, do ser mulher. E quando eu falo de mulher serviço, não é simplesmente a negação do ser, pelo contrário, é a exaltação do ser. Vocês, mulheres, têm coisas que nós, homens, não temos. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Nós somos cabeça dura. Vocês são um outro jeito, um outro modo. Por isso não é pais que olham pelos filhos, é mães que olham pelos filhos. É algo muito peculiar de vocês, da mulher. Por isso a mulher tem esse papel, essa presença umbilical com o filho. Nós não temos, o homem não tem. E aí brigas e mais brigas, discussões do casal, porque o homem não faz aquilo que a mulher faz. Não tem jeito, é questão de natureza. E vocês, ao fato de se dedicarem um pouco mais, é como se fosse a missão que Deus confiou a vocês. Ah, padre, mas é pesado demais. E nós, no caso? E os homens vão ficar... Não, cada um com o seu papel fundamental. E na escola, sim, não é somente vocês, funções de mulheres, cuidar dos filhos, nesse sentido. Como é bom quando o homem pode participar cada vez mais. Mas a figura feminina de vocês, mães, é fundamental. Seria interessante que cada escola pudesse ter momentos de mães se encontrar? Sim. Seja, gente, o Amo Escola, pode ser essa ferramenta, mas pode ser outra ferramenta, porque o objetivo, no fundo, o que é? Que as mães que têm os seus filhos ali, de uma forma ou de outra, encontrem momentos para estarem juntas, de preferência a partir da fé. A fé me ajuda a estar unida para transformar aquele ambiente que o meu filho está num lugar melhor. Não é jogar o meu filho, colocá-lo ali e pronto. Não, é responsabilidade sua e nossa de fazer com que o ambiente lá se torne um ambiente melhor. Dias atrás, um tempo atrás, eu recebi uma história de uma mãe dizendo que a filha dela sofreu bullying na escola. Olha qual era o bullying. Olha o bullying. Foi esse. Não é porque era gordinha, magrinha. Assim xingavam as crianças a filha dela. Sua heterocristã. Sua heterocristã. A criança chega em casa chorando, porque ela era considerada hétero e cristã. Crianças de 10 a 11 anos. Nós não sabemos, eu não estou na escola, gente. A gente confia ali na direção, nos professores, a gente confia, acredita, como devemos confiar. Como eu, por exemplo, confio nos catequistas da minha paróquia. Eu não sei o que catequista prega, misericórdia. Faço a mínima ideia. Qual é a imagem que os catequistas estão passando para as crianças? Não tenho ideia. A gente delega, confia, acredita. Tento acompanhar na medida do possível. Tento formar os catequistas, com muitos professores assim por diante. Mas a campanha e o movimento que se vê tão forte de sexualização, cada vez mais no meio infantil, tem crescido, passando pelas escolas. Inclusive escolas ditas profissionais, né? Confessionais, obrigado. Confessionais. As escolas confessionais, muitas delas que a gente acredita que deve ser um lugar, né? Só que às vezes tem que cumprir metas e regras que é complicado. Por isso, não devemos sair aí brigando contra as escolas, não. Diálogo. Se tem alguma coisa ou outra, não vai para a internet, não vai falar mal da escola, para com isso. Eu acredito na metodologia cristã. Jesus ensina o seguinte: se alguém machucou, eu vou falar com essa pessoa em particular. Depois eu falo com as meninas. Depois eu falo com todo mundo. O povo hoje faz o quê? Hashtag publica. Não. Tem algo contra a sua escola? Vai lá, vai na direção, conversa com ela, com o diretor, tenta entender. Isso é fundamental na nossa parte. Lógico que o Amo Escola, ele não tem esse papel.
não é de reivindicar nada, mas é um lugar de poder unidade, de unificar, sim. Talvez pela prática oracional, pela minha fé, pela partilha, possa me levar a isto, mas ao mesmo tempo é um lugar ali que eu possa orar, porque nós como cristãos, nós acreditamos no poder da graça de Deus. Tem uma heresia lá dos séculos primeiros, era um bispo católico, que inclusive essa heresia é presente até hoje em muitas pessoas. Esse bispo chamava-se Pelágio. O que ele falava? Ele negava a graça de Deus. Ele dizia que o ser humano, por si só, ele consegue se salvar. Por si só, ele não deve nada a Deus. O pecado de Adão e Eva foi de pecado de Adão e Eva, não atingiu a mim. A minha natureza, Adão e Eva são eles, eu continuo com a minha própria natureza. E eu consigo, pelo meu trabalho, pela minha força, eu consigo me salvar. Isso, a princípio, vai negar o quê? O poder da graça de Deus, da oração. Quem não ora é pelagiano. Quem não ora não acredita no poder de Deus. Por isso, a minha oração pode parecer que vai mudar nada, mas vai. Porque a oração, eu vou dar a graça e o poder de Deus para poder agir. Tem uma frase que me acompanha há muito tempo, e eu continuo repetindo, acho que vou morrer falando sobre ela. Orar é dar poder para Deus. Orar é dar poder para Deus. Quando mães se reúnem em oração, é dar poder para que a graça de Deus age. Pelágio nega a graça de Deus, praticamente. Ele acha que pela própria força do trabalho. É como um pouco exagerado, né? Marta e Maria, né? Para ficar mais claro. Aqui vai pelo serviço, pelo trabalho, acha que pelo serviço vai resolver tudo. Não, a oração é fundamental. O que é dar poder para Deus? Deus tem poder, Deus é onipotente. Só que Deus tem um limite, o meu querer. Quando toca na natureza humana, o limite de Deus é o meu querer. Quando eu oro, eu abro a minha possibilidade, eu permito que Deus haja e o poder de Deus habita e age dentro de mim. Por isso, mães que já oram naturalmente pelo seu filho, quando reunidas e no motivo, escola, eu vou ali orar porque os nossos filhos estão naquela escola, mas também eu vou orar para aqueles professores, aquele corpo ali docente, possa também transmitir de melhor maneira a palavra, a salvação, porque o conhecimento não salva, gente. Desenvolver a razão, ela é fundamental. Diz São Tomás de Aquino que, se me falar a memória, a graça subentende a natureza. Não é isso, padre? A graça subentende a natureza, ou seja, para que a graça possa acontecer em mim, ela obedece à minha natureza. Por exemplo, Deus não vai revelar para mim alguma coisa sobre física quântica. Eu não sei nada sobre física quântica. A minha natureza não conhece. Mas quando eu potencializo o meu conhecimento, a minha razão, a graça vai agir a partir daquilo que eu tenho conhecimento. Por isso, o desenvolvimento da razão, ela é fundamental para a graça acontecer. A educação, a escola é necessária. E se por acaso os nossos meios educacionais não são como nós talvez gostaríamos tanto, por vários motivos, joelho no chão. Também é uma das formas, porque eu acredito na graça de Deus. Eu creio que a graça de Deus haja. Se eu não oro, eu acho que só a força humana ela vai transformar. Por isso, mães que oram pelos filhos, é uma resposta necessária para dizer que nós acreditamos, por mais que a inteligência humana, a ciência humana tenha desenvolvido, que é fruto da graça de Deus, mas eu acredito também no poder de Deus. Por isso, é necessário, urgente, nos reunirmos cada vez mais. Eu costumava dizer, quando estava com vocês na direção, junto com a Ângela, que esse movimento ele traz em si um estereótipo, um formato como de São Paulo, na igreja primitiva. São Paulo, ele fundava comunidades
depois ele enviava cartas, ele voltava para as comunidades, entregava ali uma liderança, formava uma liderança poucamente, deixava e ia. E assim foi o movimento que chegou a 15 países do jeito que está em tão pouco tempo. Isto é uma graça de Deus nesse sentido. Para quê? Deus começou a fazer isso antes da pandemia. Quando veio a pandemia, muitas mulheres estavam mais fortes por graça disto. Deus antevém, gente. Deus antevê. Deus sempre vê antes. Deus nos prepara antes para aquilo que há de vir. Agora a gente não percebe o que é, mas ele está pensando naquilo que vai vir pela frente. O movimento surgiu antes da pandemia para um exército pudesse surgir. E muitas mães, muitas famílias ficaram firmes porque conheceram a palavra e a graça por causa do movimento. A pandemia passou. Só que agora, não tenho dúvida alguma sobre isso que vou dizer. Vivemos finais dos tempos. É verdade que os sinais dos tempos e os finais dos tempos, esses sinais já aconteceram antes, tempos anteriores, em outras gerações. Mas os sinais dos tempos que se deram não efetivaram a vinda de Jesus. Pode ser que os sinais dos tempos que estamos vendo agora não venham também a vinda de Cristo. Pode ser mais um sinal, mais um tempo de sinal que se repete, que já aconteceu várias vezes. Eu tenho sérias dúvidas de que não vai acontecer. Eu acredito que estamos vivendo profundamente finais dos tempos. Deus tem pressa. Quando Deus envia, surge a partir, o movimento, surge... eu tomei muita consciência disso. Eu fui semana passada, como eu disse, lá para São Paulo. A cidade se chama São Miguel Arcanjo. A Basílica São Miguel Arcanjo. E ali você vê o movimento no Brasil afora da Quaresma de São Miguel. Eu nunca fiz, eu não sou devoto, nunca fui, nunca fiz, confesso isso, não faz parte da minha espiritualidade. Isso é modinha, sempre falava assim, isso é modinha, modinha. Eu não gosto de modinha. Aí modinha. E aí depois, semana passada, lá vendo como é que as profecias vão acontecendo. Minha adolescência toda é formada por aparições de Nossa Senhora. E eu acompanhei todas possíveis. Vassula Haydn e outras tantas. Padre Léo Perche, Movimento Sacerdotal Mariano e assim por diante. E a adolescência foi marcada por a Nova Era. Estudei muito na minha adolescência, Nova Era, As Noites de Trevas e assim por diante. Era o papo nosso da adolescência. E uma das coisas que nos foi colocado é de que o Brasil seria um lugar de alimento espiritual para o mundo inteiro. Que várias partes do mundo seriam tomadas, caídas, o Brasil ficaria em pé. E eu sempre me perguntei a Deus o que seria isto. O que seria? Por que o Brasil ficaria de pé e de que maneira? Estamos vivendo guerras, e guerras espirituais que irão aumentar cada vez mais. Nós precisamos nos unir em oração em todos os ambientes, escola, virtual, hospital, presídio, o máximo possível para solidificar pessoas para tempos piores que virão. Sem querer aqui incutir medo em ninguém, se nós sofremos da pandemia, nós não sabemos nada do que vai vir pela frente. Por isso Deus tem urgência para que nós possamos sair de nós, aproveitar que hoje dia 1º de outubro, Santa Teresinha, Menino Jesus, a missão, a escola é uma missão. Onde vamos fazer o quê? Não incutir medo em ninguém, simplesmente falar da conversão, da oração, do poder de Deus. Quando eu me exercito nisso, eu fico forte para tempos difíceis que virão. Fortaleza espiritual, mães. Como é que eu fico forte fisicamente? Malhando, não é isso? Não é os outros não, né? Eu vou malhando. Eu vou à academia, por exemplo, 5 vezes por semana, tento ir. Vou lá. E aí o que a gente faz na academia? Repete aquele exercício chato.
Estou todo dolorido, eu malhei panturrilha sexta-feira. Eu falei, não vou aguentar, estou todo dolorido aqui. E eu fiquei repetindo, levantando. Oi? A dança também ontem, dancei muito ontem também, foi muito bom ontem. Foi. Tudo isso. A repetição faz que com o tempo eu consiga ficar forte, ok? No mundo espiritual é a mesma coisa. Ninguém fica forte espiritualmente da noite por dia. E o que é ficar forte espiritualmente? Se eu por acaso aqui, adoro fazer isso, gente, ó. Um tapinha ali e tal. Se é fraca, é mimizenta, vai chorar. Não, que não sei o que, o padre não fez isso, não me deu bom dia, não falou isso, que não sei o que. Isso é mimizento, isso é fraco espiritual. O forte espiritual, ele não guarda as coisas dentro de si. É muito difícil derrubar uma pessoa dessa. Para derrubar isso aqui, misericórdia. Não dá. Isso aqui não cai tão fácil não. Por quê? É dura, né? Em todos os sentidos. É calejada. Mas isso fez o quê? Ter muito tempo. Aqui, meus irmãos, ó, aqui tem muito ano de Eucaristia, de oração, de muito tudo. Quando vem uma tempestade, quando vem alguém que não gosta, que fala uma crítica, aquilo outro, estou em pé. Não é qualquer coisa que me derruba não, gente. Não é. Por quê? Fortaleza espiritual. E como é que faz a fortaleza espiritual? Repete. Eu tudo pode tudo. Ave Maria, Jesus, filho em pé, filho em pé, deitado, Ave Maria, sentado, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, São Miguel defender, levanta, e vai, peça devoção, Eucaristia, você vai se alimentando espiritualmente com o tempo. Olha só, eu estou mais de ano na academia, 5 vezes por semana, a azeitoninha está surgindo agora. A azeitoninha. Levou-se quase um ano. No mundo espiritual, a fortaleza requer tempo, assim como no mundo físico. Por isso, a reunião, seja virtual, nas escolas, em todos os ambientes, é para quê? Fortalecer as pessoas para que conheçam a Deus, conheçam o amor e, de fato, melhor, possa depois enfrentar as dificuldades que estão vivendo e que poderão vir. É urgente. Seja escola, seja em qualquer outro lugar. Mães das esquinas, mães dos botecos, mães lá de onde for. Onde tiver um filho, que forme na medida possível. Que o objetivo é o quê? Fazer com que essas pessoas encontrem. Porque a igreja, as nossas celebrações, os sacramentos, não estão sendo suficientes. Nós, padres, não damos conta. As missas não são mais. E mesmo que estejam cheias, ainda é pouco de tantas pessoas que estão aí fora. Por isso é urgente, igual o evangelho de hoje. Tem muitos filhos que dizem não, que estão no mundo, que ainda não se converteram. Por isso é nosso papel de ir até eles. Seja na escola, essas mães que talvez não tenham a noção do que estão vivendo, com o ambiente dos seus filhos, despertar para a verdade, para a alegria do Evangelho. Por isso que Deus abençoe cada vez mais o movimento, as ações de vocês, e que o conhecimento seja transmitido cada vez mais por onde passar. Amém? Amém? Canta alguma coisa vocês? Eu canto? Não sei. Orienta minhas decisões e mostra o caminho a seguir. Nosso encontro é de muita paz. Sinto o seu olhar. Fala comigo, Senhor. Quero te ouvir em meu coração. Fala comigo, Senhor. Quero te ouvir em meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhor nosso Deus, suplicamos a vossa graça e a vossa misericórdia, pelo movimento e por todas as mães pelo mundo afora. Rogamos pelos nossos filhos, que estão nas escolas, nas faculdades, em tantos ambientes. Confiamos que essa educação transmitida possa fazer deles pessoas melhores. Mas pedimos a Deus a vossa graça, junto à parte docente, a todos aqueles que transmitem o conhecimento, a tantos professores de tanta graça, tanta vida que se doam. Abençoe-os, visite-os. Não permite que as más inclinações, os ensinamentos ruins, tirem os nossos filhos do caminho da eternidade. Proteja-os. São Miguel, passe à nossa frente, defendei-nos pela vossa misericórdia, venha em nosso auxílio, guerreai-nos entre nossas escolas, nossos ambientes formativos, e que essas mães possam cada vez mais sentir o desejo de estarem juntas em oração. Nós confiamos a vós, todo o nosso esforço brotado no nosso coração vem de vós. Por isso vos pedimos, conduzi-nos até a eternidade. Não permita que o inimigo tire os nossos filhos do teu caminho, Senhor. Não permita. E não permita que uma má educação leve os nossos filhos para longe de ti. Senhor, quantos nossos filhos que entram nas faculdades, que se desviam, que se afastam da fé da igreja. Oh Deus bendito, proteja os nossos filhos. Não permita que a razão, que o conhecimento os afaste do caminho da eternidade. Prepare-nos, ó Pai, para tempos que possamos viver, mas sempre em vossa graça. Assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mães, todas tenham em casa velas bentas. Por favor, Ângela, coloque isso no movimento. Tá, mas coloque isso no movimento. Eu lembro que no meu tempo, não qual seja, eu lembro que no meu tempo da adolescência a gente falava muito isso. Dos dias de trevas que virão, a única luz que brilhará serão velas bentas, abençoadas. Eu sei que alguns utilizam nas velas para as quaresmas de São Miguel e outras mais. Tenham velas abençoadas em suas casas. Levem velas abençoadas para a casa dos seus filhos. Peça a qualquer padre na sua paróquia que abençoe, compre qualquer tipo de vela, mas que esta vela, a luz de Cristo simbolizada, possa estar lá. Não sabemos do que estamos travando, não sabemos por onde iremos passar, mas eu não tenho dúvida que a urgência de Deus é por algo muito sério que está por vir. Mães, vocês não vieram aqui à toa, não surgiu esse movimento, não é à toa, é graça de Deus. Eu lembro que, para terminar, estava em São Paulo mais uma vez, mexeu muito São Paulo comigo, a Basílica de São Miguel Arcanjo. E eu profetizava para aquele lugar, que ali seria um lugar de refúgio para milhares de pessoas que irão passar. Porque São Miguel realmente tem algo extraordinário em sua vida, em sua missão nesta vida, nesta terra. Por isso, seja devoto, me converti a São Miguel. Eu sou gente. Me converti a São Miguel. Me converti a São Miguel. Me converti. Eu vou agora à Itália semana que vem. Vou a Terra Santa, vou passar na Itália. Eu estou quase voltando a Monte Gargano. Fui lá uma vez. Então, que por favor. Você teve lá, né, padre, na semana passada. Talvez seja mais um elemento. Porque eu dizia, São Miguel, das profecias dizia que o Brasil ia ficar em pé, por quê? Acabei. Porque o Brasil ficaria em pé. E eu vi. Esse exército de São Miguel pelo mundo, Brasil afora, de modo especial, não conheço o mundo fora daqui, nesse sentido. O Brasil, a devoção a São Miguel tem crescido cada vez mais. E ele é o grande guerreiro de Satanás, que expulsa.
Por isso é necessário, urgente mesmo, a devoção a São Miguel. Dá poder a São Miguel em nossa vida, porque é Ele que tem o poder de expulsar o demônio. Ele que expulsou o demônio do céu. E Ele fará isso em nossas famílias. Por isso, São Miguel, defendei-nos.